Olá, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Na devocional da semana passada, vimos a oração como valioso e poderoso instrumento do crente, um meio de graça que nos permite falar a Deus. Hoje, abordamos a palavra de Deus, o meio de graça com o qual Deus fala a nós. De modo mais simples, orando, falamos com Deus, lendo a Bíblia, Deus fala conosco. Como introdução e referência inicial, quero citar o Salmo 119, verso 103, que diz assim: Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, ajuda-nos, Senhor, a buscar na tua palavra a direção para a nossa vida e dá-nos sabedoria para entendê-la, para vivê-la e nos deleitarmos nela. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quão doces são as tuas palavras. Como refletir sobre sentir essa doçura sem colocar em evidência as questões como o que amamos, em que nos deleitamos, o que anelamos como bom para nós. A esse respeito, Piper comenta que quando Jesus veio ao mundo, a humanidade foi dividida de acordo com o que eles amavam. Piper cita João 3,19, que diz: A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E ele completa dizendo que isso significa que os ímpios e os justos são separados por aquilo que eles amam. Ele quer dizer, em primeiro lugar, os ímpios amam o caminho do mundo. Em segundo lugar, os justos amam a revelação de Deus. Ou seja, em primeiro lugar, amados pelos incrédulos, o caminho do mundo, caído e perverso, com forte influência de Satanás e que vai perdurar até a volta de Cristo. Nesse caminho, os cegos, conforme 2 Coríntios 4:4, os quais Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Estes cegos, para os quais o Evangelho está encoberto, estes se perdem por não compreenderem plenamente o Evangelho. E nesse sentido, até que os que se professam crentes, se não ouvirem a palavra de Deus, não verão o descanso divino. Essa é uma verdade que Hebreus capítulos 3 e 4 aplicam à nossa vida cristã, referindo-se àqueles que endureceram seus corações no deserto. Vejam, não obstante terem visto as minhas obras, não conhecem os meus caminhos, diz o Senhor no Salmo 95. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Por outro lado, em segundo lugar, aquilo que os justos amam está a revelação de Deus, as Escrituras. Essa revelação contém sempre a imutável verdade a respeito de Deus, ou seja, a verdade sobre o mundo, a verdade sobre a vontade de Deus para as pessoas. A interpretação dessas verdades tem aplicação às situações da nossa vida hoje, conforme vimos no Salmo 95. E o discernimento concedido pelo Senhor torna a verdade principal sempre clara, ainda que alguns detalhes sejam nebulosos quando aparecem na forma de simbolismos em livros como Daniel, Apocalipse, etc. Daí, segue que precisamos buscar a palavra, meditar no que Deus promete ao seu povo, na alegria de tê-lo como ajudador hoje, agora, e ter o Senhor como nossa esperança eterna. Precisamos também buscar em oração
pois ter santo paladar na língua do coração para se deleitar na palavra é dom de Deus. Nenhum homem, naturalmente, tem fome de sabedoria de Deus e se deleita com ela. Por isso é que o mesmo salmista que disse quão doces são as tuas palavras no nosso verso inicial, pediu antes no versículo 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ele sabia, como nós sabemos, que precisamos da graça divina para sermos iluminados e guiados na compreensão da palavra do Senhor. O salmista orou para ter santo paladar na língua do coração. Para ter santo paladar na língua do coração. Para concluir, irmãos, quero dizer que todos nós queremos extrair forças de um rio profundo de verdades, cujas águas, como disse Jesus à mulher samaritana em João 4,14, águas que sejam em nós fontes a jorrar para a vida eterna. Esse rio de verdades, amados, é a palavra de Deus, de onde beberam e se deleitaram na sua doçura todos os grandes santos, os quais foram feitos grandes por meio dela. Amém? Que Deus nos abençoe.